assistente social, estudante e estudiosos do serviço social. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Juliana Araújo e eu estarei compartilhando com você uma série de aulas com conteúdos relevantes, para você que é estudante, estagiário ou profissional, Independente se você está atuando ou não, eu tenho certeza que essa série de conteúdos será de grande relevância para você. Seja para a sua atuação profissional ou para a sua aprovação em um concurso público. E essa série de conteúdos, ela é dividida em 3 aulas, com conteúdos selecionados especialmente para te levar para um outro nível. Então, continua comigo e vamos juntos conhecer o tema das nossas aulas. Então, já estamos aqui com o tema das nossas aulas. Porém, antes de apresentar para você, eu gostaria de enfatizar sobre o objeto de trabalho do assistente social, que é a questão social. E como sabemos, ela se manifesta de várias formas, através do desemprego, drogadição, prostituição, enfim. Então, em qualquer espaço ocupacional que o assistente social esteja, ele terá a questão social como objeto de trabalho. Mas como é que o Estado ele apresenta respostas, às expressões da questão social? Então, nós temos as políticas públicas como alternativas positivas, para o enfrentamento dessas expressões da questão social. E dentro dessas políticas, eu destaco em especial a Política Pública Nacional de Assistência Social, que é o tema da nossa aula de número 1. E aqui nós iremos estudar o papel, a importância, os objetivos, iremos conhecer o seu sistema, os SUAS, as proteções, os níveis de complexidade, seus serviços, benefícios, enfim, nós iremos compreender de vez como a Política Nacional de Assistência Social, ela posiciona-se diante das expressões da questão social, e isso estende-se às demais aulas, pois criança e adolescente em conflito com a lei e família com o poder familiar suspenso ou destituído são expressões da questão social. E nós iremos compreender, para além do que é um ato infracional, medida socioeducativa e a quem se aplica, para além do que seja suspensão e destituição e suas alternativas para a superação, nós iremos compreender o papel da assistência social frente a essas expressões, ou seja, quais as respostas que a política de assistência social apresenta a elas, ou seja, qual é o momento em que a assistência social encontra-se com elas. E essa proposta de conteúdo, ela surgiu aí diante da necessidade de elencar a teoria e a prática, E eu poderia ter feito com qualquer outro assunto aqui, trabalho infantil, insegurança alimentar, exploração sexual, porém eu escolhi medida socioeducativa e suspensão do poder familiar, porque são os temas que vocês mais me pedem, e por conseguinte são temas bastante recorrentes em concursos públicos. Então, na aula 2, nós iremos estudar tudo sobre medida socioeducativa. E na aula 3, nós iremos estudar sobre suspensão e destituição do poder familiar, pois todo assistente social deve conhecer esses assuntos, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa primeira aula. Então, já estamos aqui e juntos iremos construir nosso mapa mental a partir das informações basilares para a compreensão da política pública de assistência social. E para que possamos compreender a assistência, precisamos primeiramente saber o que é seguridade social. Então, de acordo com o artigo 194 da Constituição Federal de 88, a Seguridade Social nada mais é do que um conjunto integrado de ações ofertadas pela iniciativa dos poderes públicos, ou seja, municipal, estadual e federal, e também da sociedade, com o objetivo de assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Ou seja, a Constituição Federal garante através de ações e políticas sociais o provimento de uma sociedade mais igualitária e justa para todos.
auxiliando os cidadãos e suas famílias em determinadas situações, como a velhice, o desemprego, a doença, a pobreza e a marginalização. E dessa forma, ela reduz as desigualdades sociais por meio do que ela denomina seguridade social. Então, a Seguridade Social, ela age como um sistema de proteção social, ou seja, ela busca proteger a sociedade, assegurando às pessoas alguns direitos básicos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Aliás, esses são o tripé da Seguridade Social, por serem considerados os 3 pilares fundamentais para a garantia da segurança social de acordo com a nossa Constituição Federal. Ou seja, quem garante essa seguridade social no Brasil são as políticas públicas de saúde, previdência e assistência social. E é por esse motivo que a assistência social ela é caracterizada como sendo uma política pública de seguridade social, pois ela compõe a seguridade social juntamente com a saúde e a previdência social. E, além disso, ela também é uma política não contributiva, ou seja, as pessoas que precisam da assistência social não precisam contribuir para serem assistidas por ela, como ocorre na Previdência Social, que o usuário precisa de uma contribuição prévia para ser assistido. E o propósito da assistência social, é prover os mínimos sociais, ou seja, ela busca garantir que o indivíduo tenha acesso a mínimos de subsistência, ou seja, aos mínimos necessários que ele precisa para ter uma vida digna. Pois a assistência social, ela volta-se como resposta às expressões da questão social. E agora vamos falar sobre os seus objetivos. Então, segundo a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, a assistência social ela tem 3 objetivos, que são eles: a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. Então, repete comigo: proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos. E a proteção social ela é dividida em 5 ações que materializam esse primeiro objetivo. E que ações são essas? É a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária e a garantia de um salário mínimo de benefício mensal a pessoas com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. E esses 5 itens, esses 5 itens, eles agora compõem apenas um dos 3 objetivos, que é, a proteção social. E isso tem confundido muitas pessoas e levado em especial concurseiros a vacilarem em provas de concursos. E eu vou te explicar o motivo que leva muitas pessoas a ficarem confusas sobre os objetivos da assistência social. É porque antes de 2011, esses 5 itens, eles eram os objetivos da assistência social. Inclusive, se você pegar provas anteriores a 2011, você irá perceber que são unicamente eles. E se você analisa provas posteriores a 2011, você nota o acréscimo desses novos objetivos. Então, tá aí o motivo dessa confusão acerca do que vem a ser, de fato, os objetivos da assistência social. Então, recapitulando, são objetivos da assistência social a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. Então, são esses os objetivos da assistência social. Eu não vou entrar em detalhes sobre os outros 2 objetivos, para não ficar uma aula muito extensa e você acabar achando a aula chata, pois temos muita coisa para vermos ainda nessa aula. Mas eu aconselho você a conhecer esses objetivos, pois é muito importante para quem deseja atuar na política de assistência social ou está estudando para concursos. Inclusive, você tem a oportunidade de aprender mais sobre esses objetivos através do curso Suas na Prática, que é um curso ministrado por mim. Destaco, inclusive, que nele você aprende também sobre os princípios e as diretrizes da assistência social.
Bom, e a assistência social, ela é organizada através de um sistema público descentralizado e participativo chamado SUAS. Enquanto na saúde nós temos o SUS, na assistência social nós temos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Ou seja, é esse sistema que é o responsável por organizar toda a gestão e oferta dos serviços e benefícios socioassistenciais em todo o país. E como eu estava falando, no curso Suas na Prática, você aprende toda a operacionalização desse sistema, sua descentralização, participação dos entes envolvidos, cofinanciamento, monitoramento e fiscalização, enfim, você aprende como acontece toda a sua gestão. Você aprende, né, como tudo acontece. Então, é o SUAS, né? É esse sistema quem organiza a oferta das ações da assistência social através de dois tipos de proteção, que é a proteção social básica e a proteção social especial. E é importantíssimo você conhecer cada uma dessas proteções, inclusive se você está se preparando para concursos públicos, pois as bancas costumam induzir os candidatos ao erro ao comparar as características de cada uma, em especial as características de seus serviços. E geralmente as questões costumam serem cascas de banana e levam o candidato à eliminação. Então vamos entender melhor essas proteções, né? Bom, a proteção social básica, ela volta-se a indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social. E essa proteção, ela tem como objetivo prevenir situações mais graves que possam levar à violação de direitos. Então, essa proteção acontece através de serviços, benefícios, programas, projetos e ações que possam fortalecer os vínculos familiares e comunitários, como também favorecer o acesso aos demais serviços e políticas públicas. E é no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, onde a proteção social básica acontece. E essas ações de proteção social básica ofertadas através do CRAS são executadas por meio de 3 serviços, que são eles: o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Então, para que a assistência social ela possa alcançar os seus objetivos, ela oferta 12 serviços. E dentre esses 12 serviços, esses 3, ou seja, o PAIF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos, são destinados exclusivamente para a materialização da proteção social básica, com o objetivo, né, de prevenir a violação de direitos. Porém, havendo a violação de direitos, a assistência social ela oferta a proteção social especial. E essa proteção ela é dividida em 2 níveis de complexidade, que são elas, a média e a alta complexidade. E qual a diferença entre elas? Já que as duas, né, atendem pessoas em situação de violência. A diferença é que a proteção social especial de média complexidade atende pessoas ou famílias em situação de violência, porém elas possuem vínculo com a família e com a comunidade. Nem que seja um vínculo fraco, que esteja precisando ser fortalecido. Mas essas pessoas, apesar de terem sido vítimas de algum tipo de violência, muitas vezes até mesmo no próprio ambiente familiar, elas ainda continuam tendo uma casa e pessoas de referência. Já a alta complexidade volta-se às pessoas que, além de terem tido os seus direitos violados, elas perderam totalmente os vínculos e precisam, em primeiro plano, de um lar. E por esse motivo, elas precisam ser acolhidas em ambientes favoráveis para a sua proteção e reinserção social.
Então, a proteção social especial de média complexidade é ofertada através do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e através do Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Inclusive, muitas pessoas confundem e acabam achando que o Centro POP faz parte da alta complexidade, por ele atender pessoas que usam a rua como espaço de moradia. Mas não, o Centro POP, ele faz parte sim da média complexidade, pois o Centro POP trata-se de um espaço que oferece apoio técnico especializado e não se trata de acolhimento institucional, ok? E falando em acolhimento institucional, é dessa forma que a proteção social especial de alta complexidade materializa-se, né? Através da oferta de ambientes para acolher os indivíduos e opera esses 4 serviços: o serviço de acolhimento institucional, o serviço de acolhimento em república, o serviço de acolhimento em família acolhedora e o serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. E eu acabei esquecendo de falar sobre os serviços da média complexidade. Então, vamos voltar aqui. Então, a média complexidade é materializada através do CREAS e do Centro POP. E os serviços ofertados pelo CREAS são o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o Serviço Especializado em Abordagem Social, o Serviço de Proteção a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, e o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. E o Centro POP, ele oferta o serviço especializado para pessoas em situação de rua. E oferta um dos serviços que é executado também pelo CREAS, que é o Serviço de Abordagem Social. Então, esse mesmo serviço, ele pode ser ofertado tanto pelo CREAS como pelo Centro POP, ou em ambos. Isso vai de acordo com a necessidade do município e a decisão das equipes. E é importante ressaltar que aqui no CRAS, né, ele tem o PAIF como sendo seu principal serviço, ou seja, não existe CRAS sem PAIF, tanto que ele é chamado de carro-chefe do CRAS. E no CREAS nós temos como carro-chefe o PAEF, que da mesma forma não existe CREAS sem a execução do PAEF. E no Centro POP nós temos como principal serviço o serviço especializado para pessoas em situação de rua. Então, não existe Centro POP sem a execução desse serviço. E eu não vou nem dizer que é extremamente relevante você saber e conhecer a fundo como acontece a execução de cada um desses serviços. Eu vou dizer que isso é fundamental, você conhecer a fundo cada um desses serviços. E no curso Suas na Prática, você tem essa oportunidade de entender e compreender como eles são ofertados, os seus objetivos, público-alvo e principalmente o papel da equipe e como intervir diante das diversas situações que chegam até as instituições onde cada um desses 12 serviços são ofertados, ok? E além desses serviços, fazem parte da assistência social também os benefícios. E esses benefícios, eles podem ser benefícios de transferência direta de renda, destaco o BPC, benefício de prestação continuada, que é um benefício de transferência de renda garantido em lei, ele é garantido pela LOAS, ok? E trata-se do pagamento de um salário mínimo mensal a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência, ambos incapazes de prover o seu próprio sustento.
e podem ser benefícios eventuais, que, como o próprio nome já diz, é um benefício ofertado em decorrência de uma eventualidade, ou seja, não é um benefício ofertado de forma rotineira ou continuada, pois ele tem como objetivo suprir necessidades eventuais, como falecimento, nascimento, insegurança alimentar, desastre ambiental, ok? E no SUAS na prática eu te ensino sobre cada um desses benefícios e como eles são ofertados. Você aprende quais os critérios de elegibilidade para ser beneficiado, sobre o acúmulo, deixa eu ver o que mais. Você aprende a fazer o cálculo da renda mensal per capita, olha que bacana. Inclusive os rendimentos que entram para esse cálculo, ok? É um curso muito bacana, tenho certeza que você vai amar fazer. Então vamos adiante. Faz parte também da assistência social, além da proteção social básica e especial, a vigilância socioassistencial, que é responsável pelo mapeamento da rede. E o que é isso, né? Bom, a vigilância socioassistencial, ela é capaz de produzir, sistematizar, analisar e disseminar informações acerca das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre as famílias e dos eventos de violação de direitos em determinados territórios, como também identifica o tipo e a qualidade dos serviços que a rede socioassistencial está ofertando às famílias, aos territórios. Ou seja, é através da vigilância socioassistencial que é possível identificar as situações de vulnerabilidade presentes nos territórios, inclusive a falta de recursos, serviços e políticas públicas. E isso é feito através do conhecimento do território. E afinal, qual é a importância da vigilância, né? Ela é de fundamental importância para a execução da oferta dos serviços socioassistenciais, pois é a partir do conhecimento do território, é a partir dos dados disseminados pela vigilância que a assistência social é capaz de identificar as necessidades e potencialidades dos territórios e apresentar respostas de acordo com a necessidade de cada território, por meio de serviços, programas, projetos e benefícios. Pois para que possamos intervir, é necessário primeiramente conhecermos. Você concorda comigo? E é nessa ótica que a vigilância socioassistencial mostra-se indispensável para a política de assistência social.